Você pode levantar de madrugada, dormir tarde, trabalhar sem parar, dar tudo de si, mas ainda assim sentir que está construindo algo que não se sustenta. E o pior, ninguém te avisa que o problema não está no quanto você faz, mas em com quem você está construindo. Já se sentiu assim? Exausto, dando o melhor de si, mas vendo tudo escorrer pelos dedos? Já teve a sensação de estar sempre ocupado, mas nunca realizado? É como correr numa esteira, movimento intenso, mas sem sair do lugar. Essa é a realidade de milhões de pessoas hoje. E talvez seja a sua também. Mas existe um versículo que pode mudar tudo isso. Não é mais uma promessa de autoajuda. É uma revelação esquecida da Bíblia que pode explicar por que tanto esforço não está gerando fruto. Um versículo que pode parecer simples à primeira vista, mas carrega um código espiritual e mental capaz de transformar completamente a sua maneira de viver, de trabalhar, de construir. E esse versículo está no Salmo 127. Um salmo escrito por Salomão, o homem mais sábio da história bíblica, que começa com uma declaração desconcertante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa frase muda tudo. Ela desarma o orgulho humano, desmascara a obsessão moderna por produtividade e revela algo que poucos enxergam. Não é a quantidade de esforço que define o sucesso, é a qualidade do fundamento. E quando essa sabedoria milenar se encontra com os princípios mentais de Napoleão Hill, como propósito definido, a fé persistente e a inteligência infinita, nasce uma chave que pode abrir portas que o seu esforço, sozinho, jamais abriria. Mas aqui vai o alerta. Essa mensagem não é para quem quer resultados rápidos ou soluções mágicas. Ela é para quem está cansado de construir castelos de areia. Para quem está disposto a alinhar fé, mente e propósito. Para quem está pronto para trocar o controle pela confiança. Neste vídeo, você vai entender por que tantos negócios falham, por que tantos relacionamentos desmoronam, por que tantos sonhos viram poeira, e o que muda quando você convida Deus para ser o arquiteto da sua construção. Você está pronto para descobrir por que trabalhar sem direção espiritual é como edificar sobre areia movediça? Está pronto para entender o que significa descansar com fé, confiar no invisível e deixar que Deus trabalhe até mesmo enquanto você dorme? Então prepare-se, porque hoje você vai descobrir que o verdadeiro sucesso começa no espírito, é alinhado na mente e se manifesta na realidade. Você vai aprender os 5 pilares ocultos do Salmo 127 que sustentam não só uma carreira ou um projeto, mas uma vida inteira. Uma vida com base sólida, paz no coração e legado eterno. Seja bem-vindo a uma nova forma de construir. Quantas vezes você já ouviu, trabalhe duro que tudo vai dar certo? Essa é uma das frases mais repetidas do nosso tempo. E, à primeira vista, parece fazer sentido. Afinal, vivemos numa sociedade que idolatra a correria, que valoriza a agenda cheia, que aplaude quem vive exausto como se isso fosse sinônimo de sucesso. Mas o Salmo 127 rasga essa ilusão com uma única linha: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Esse versículo é como um espelho que revela uma verdade incômoda. Existem pessoas se destruindo em nome de uma promessa que nunca se cumpre. Estão acordando cedo, dormindo tarde, fazendo tudo o que é possível, mas continuam vazias, frustradas e cansadas. E por quê? Porque estão trabalhando sem direção, construindo sem consultar o plano original, edificando com força, mas sem fundamento. O mundo diz que esforço é tudo. Deus diz que esforço sem propósito é vaidade. E Salomão, com sua sabedoria eterna, expõe isso claramente. Ele não está condenando o trabalho, mas está nos alertando contra o tipo de esforço que nasce da ansiedade, da comparação, do medo de ficar para trás. Esse tipo de trabalho até alimenta o corpo, mas drena a alma. É o que ele chama de pão de dores, um alimento amargo, que sustenta por fora e adoece por dentro. Napoleão Hill também falava disso. Ele dizia que não basta trabalhar muito, é preciso trabalhar com pensamento organizado, com um propósito definido e uma mente alinhada à inteligência infinita. Ou seja, não é o esforço bruto que gera resultados duradouros, é o esforço com direção. Você pode estar ocupando todos os seus dias com tarefas, mas se não souber onde quer chegar, e com quem está indo, tudo isso pode ser apenas movimento sem progresso. E talvez seja por isso que você está tão cansado, mesmo fazendo tudo certo. Está na hora de parar.
não de desistir, mas de alinhar, de questionar: o que está por trás do meu esforço? O que está alimentando essa correria? Porque se não houver propósito, se Deus não estiver na base, todo esse esforço pode ser só areia escorrendo entre os dedos. Existe uma diferença enorme entre construir por necessidade e construir por propósito. A maioria das pessoas está edificando algo, uma carreira, um relacionamento, um projeto, um nome. Mas poucas param para se perguntar: quem desenhou os planos dessa construção? O Salmo 127 não está dizendo que não devemos construir. Ele está dizendo que a construção só é segura quando o arquiteto é Deus. Isso muda tudo. Porque a casa citada nesse salmo não é apenas uma estrutura física. Ela simboliza tudo o que você tenta levantar na vida. E se a base for frágil, cedo ou tarde tudo vai ruir. Muitos constroem por pressa, por medo de ficar para trás, por comparação. Querem mostrar algo para os outros. Querem preencher um vazio interno. E acabam edificando com material emocional frágil, orgulho, ansiedade, vaidade. No início, tudo parece firme. Mas basta um vento mais forte, uma perda, uma traição, um fracasso, e tudo desmorona. Não porque faltou esforço, mas porque faltou o fundamento. Quando Deus é o arquiteto, a construção começa de dentro para fora. Antes das paredes, ele firma as raízes. Antes do sucesso visível, ele alinha o propósito invisível. E esse alinhamento é o que sustenta a obra nos dias bons e nos dias difíceis. Napoleão Hill falava sobre propósito definido. Ele dizia que nenhuma realização significativa acontece sem clareza de propósito. Mas o Salmo vai além. Ele revela que esse propósito só tem valor verdadeiro se estiver alinhado com a vontade divina. O que significa isso? Que não basta querer, é preciso ouvir. Não basta planejar, é preciso discernir. Porque um plano pode parecer bom aos olhos humanos, mas se não tiver o selo da direção espiritual, vai pesar, vai cansar, e no fim, pode não sustentar. Deus não é contra grandes sonhos. Ele é contra construções vazias. Contra castelos erguidos no ego, que desabam com o tempo. Ele quer edificar com você. Mas para isso, você precisa abrir mão do papel de arquiteto e assumir o papel de construtor obediente. Você tem planos, mas Deus tem a planta. E só quando você alinha seus passos com os dele é que a construção se torna firme, segura e eterna. Essa talvez seja uma das verdades mais contraintuitivas da Bíblia. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Como assim? Deus abençoa até no descanso? Em um mundo onde a exaustão é exaltada, onde dormir pouco virou sinal de produtividade, essa frase parece absurda. Mas é justamente aqui que a fé ativa começa. Fé ativa não é fazer tudo sozinho, esperando que Deus apenas aplauda no final. Fé ativa é fazer a sua parte com excelência, e depois entregar o restante nas mãos dele. É plantar com esforço, mas colher com confiança. É construir com consciência, mas descansar com paz. A maioria das pessoas acredita que, se não estiverem em movimento constante, as coisas vão desmoronar. Vivem tensas, alertas, ansiosas, tentando controlar todos os detalhes da vida. E isso gera esgotamento. Mas o Salmo 127 nos ensina que existe um tipo de prosperidade que nasce não do excesso de esforço, mas da confiança na ação invisível de Deus. Napoleão Hill, ao estudar o poder do subconsciente, afirmava que a mente continua trabalhando mesmo durante o sono. Que ao alinhar seus pensamentos com um propósito claro e fé persistente, você ativa forças mentais que cooperam com seus objetivos enquanto descansa. A Bíblia confirma isso com uma linguagem ainda mais poderosa. Deus age mesmo enquanto você dorme. Isso não é passividade. É sabedoria. É reconhecer que o controle absoluto não é uma virtude, é uma prisão. Fé ativa é dizer: eu fiz o que pude, agora deixo o invisível agir. E é justamente nesse lugar de rendição que o milagre acontece. Quando você se recusa a descansar, está dizendo que tudo depende de você. Mas quando você confia e repousa, está dizendo: Senhor, eu creio que tu és suficiente. E é nesse espaço de confiança que Deus trabalha com mais liberdade. Porque ele não divide a glória com o ego humano. Ele age onde há entrega.
O descanso com fé é o descanso do guerreiro que sabe que sua força vem do alto, que sua mente está alinhada, seu propósito está claro e seu coração está em paz. E essa paz é mais produtiva do que qualquer correria. Porque enquanto você dorme, Deus continua construindo. Descansar não é perder tempo. Descansar com propósito é confiar que, mesmo parado, você está avançando. É entender que a pausa não é ausência de ação, é parte do plano. Mas isso só faz sentido para quem entendeu um princípio profundo. Nem tudo depende das suas mãos. Algumas vitórias nascem no silêncio da mente e no repouso da alma. Enquanto o mundo diz faça mais, corra mais, produza mais, Deus sussurra, confie mais, alinhe mais, entregue mais. Porque o que sustenta uma construção não é a força do trabalhador, mas a sabedoria do projeto. Napoleão Hill afirmava que o subconsciente humano é uma ferramenta poderosa, e que ele continua processando ideias, desejos e intenções mesmo enquanto dormimos. Quando você programa sua mente com fé, propósito e uma imagem clara do que quer viver, ela continua trabalhando nos bastidores, alinhando decisões, filtrando oportunidades e conectando ideias. Agora imagine isso somado à fé. Imagine entregar sua mente a Deus antes de dormir. Apresentar seus planos, seus medos, suas necessidades. E, em vez de se desesperar no travesseiro, descansar com a convicção de que Ele está agindo enquanto você repousa. Isso é descanso com propósito. A maioria dorme, mas não descansa, porque a cabeça continua acelerada, tentando resolver tudo sozinha. Mas o descanso verdadeiro começa quando você diz: eu já fiz o que podia. Agora é com o Senhor. E, surpreendentemente, é no momento da entrega que a resposta começa a se formar. Quantas vezes você acordou com uma ideia nova, com uma clareza que não tinha antes? Quantas vezes uma resposta veio após o descanso? Isso não é acaso. É o subconsciente, em cooperação com o espírito, trabalhando no invisível. Deus age nas brechas, nas pausas, no silêncio. E a fé verdadeira não é barulhenta, é confiante. É saber que não precisa ver tudo agora para acreditar que está sendo feito. Descansar com propósito é plantar com sabedoria e confiar na colheita. É sair da ansiedade e entrar na expectativa. Porque quando você dorme em paz, Deus trabalha com precisão. E o que nasce dessa aliança entre mente descansada e fé ativa, ninguém pode destruir. Depois de tudo o que se constrói, o que realmente permanece? O Salmo 127 responde com firmeza: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Essa afirmação vai além da família biológica. Ela fala de legado, de tudo aquilo que nasce das suas escolhas, da sua fé, do seu exemplo. Em um mundo onde sucesso é medido por números, títulos e posses, a Bíblia nos lembra que o verdadeiro galardão não é o que você acumula, é o que você forma. Porque tudo o que é material pode ser perdido, mas aquilo que é plantado em outro coração, isso floresce por gerações. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas todos os dias você está gerando algo. Uma ideia, uma atitude, um valor, um impacto. As pessoas ao seu redor estão sendo tocadas, para o bem ou para o mal, pela forma como você vive. E é por isso que o maior investimento da sua vida não deve ser em coisas, mas em pessoas. Napoleão Hill dizia que o verdadeiro sucesso não é o que se conquista, mas o que se perpetua. E perpetuar não é simplesmente deixar algo, é transmitir algo. Uma visão, uma fé, uma identidade. Porque dinheiro pode acabar, mas uma mentalidade saudável pode reconstruir tudo de novo. Quantas vezes vemos famílias ricas falindo em uma geração? Porque o patrimônio foi herdado, mas os princípios, não. E quantas vezes vemos pessoas simples, mas com valores sólidos, levantando impérios silenciosos? Porque o que sustenta uma vida não é o que está fora, é o que está dentro. O Salmo 127 nos convida a olhar para o que estamos gerando, para aquilo que estamos deixando para o mundo. E isso começa dentro de casa. Começa com a forma como lidamos com a dor, com a forma como tratamos as pessoas, com as decisões que tomamos quando ninguém está vendo. Filhos, no sentido mais amplo, não aprendem apenas com palavras. Eles aprendem com atitudes. Com a maneira como você reage, perdoa,
trabalha, sonha, descansa e confia. O que você está gerando hoje será o que o mundo colherá amanhã. E a pergunta que o Salmo nos deixa é: o que você está construindo vai durar? Ou vai desaparecer com o tempo? Porque o verdadeiro legado não se mede em cifras. Ele se reconhece no impacto silencioso que atravessa gerações. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Essa metáfora do Salmo 127 é uma das mais poderosas e negligenciadas da Bíblia. Ela revela que tudo aquilo que você forma, filhos, discípulos, ideias, valores, projetos, é como uma flecha. E uma flecha não foi feita para ficar guardada. Ela existe para ser preparada, direcionada e lançada. Mas uma flecha solta sem direção não chega a lugar nenhum. E uma flecha sem preparo é perigosa, até mesmo para quem a segura. O salmista nos ensina que não basta gerar, é preciso formar com intenção. E isso exige do guerreiro algo raro hoje em dia: paciência, visão e coragem. Paciência para moldar. Flechas precisam ser afiadas. Isso significa correção com amor, confronto com sabedoria, presença constante. Não se formam grandes líderes com ausência emocional ou superficialidade. É preciso investir tempo, energia e valores consistentes. Visão para direcionar. Flechas precisam de alvo. E esse alvo não pode ser definido pelo acaso ou pela cultura. Quem lidera, seja como pai, mentor, professor ou influenciador, precisa apontar para aquilo que é eterno, não para o que é passageiro. Flechas lançadas ao acaso ferem. Flechas bem direcionadas transformam. Coragem para lançar. Muitos querem formar, mas têm medo de soltar. Criam filhos dependentes, projetos inseguros, discípulos que nunca amadurecem. Mas o valente sabe a hora de abrir mão. Ele confia no preparo. Ele entende que uma flecha só cumpre seu propósito quando voa. Napoleão Hill dizia que líderes de verdade não formam seguidores, formam novos líderes. E isso exige desprendimento. Porque não se trata de controle, mas de missão. De preparar alguém para ir mais longe do que você foi. De lançar com fé. No mundo de hoje, onde distrações moldam a juventude e valores são distorcidos diariamente, essa metáfora é um grito de alerta. Se você não preparar suas flechas, o mundo fará isso por você. Se você não apontar para o alvo certo, elas serão lançadas ao nada. Por isso, o guerreiro verdadeiro não vive por impulso. Ele observa. Ele molda. Ele calcula. E no tempo certo, ele lança. Porque sabe que cada flecha que sai de suas mãos carrega um destino. E quando esse destino está alinhado com Deus, nenhum vento pode desviar. Em algum momento da sua vida, você vai se deparar com uma verdade inevitável. Tudo o que é visível vai passar. As casas envelhecem, os cargos mudam, o corpo enfraquece, os bens se desfazem. E quando isso acontecer, uma única pergunta permanecerá: o que eu deixei no invisível? O Salmo 127 é mais do que uma poesia. Ele é um chamado à construção invisível. Ele não está te convidando a parar de trabalhar, mas a mudar a base do seu esforço. Porque o que realmente sustenta uma vida não é o que se mostra, mas o que se carrega por dentro. Você pode até construir um império aos olhos dos homens, mas se ele for feito de vaidade, orgulho ou necessidade de aprovação, ele desmoronará. Por outro lado, alguém pode construir em silêncio, com fé, integridade e propósito, e deixar um legado que atravessa gerações. Napoleão Hill ensinava que os pensamentos moldam a realidade. Mas ele também dizia que o verdadeiro sucesso é aquele que sobrevive à sua ausência. Aquilo que você planta hoje em outros corações, aquilo que inspira, fortalece e transforma vidas mesmo depois que você partir. Isso é o que realmente importa. A pergunta não é: o que eu conquistei? A pergunta é: o que eu construí que vai continuar existindo mesmo quando eu não estiver mais aqui? O que você ensinou com suas atitudes? O que você transmitiu com sua fé? O que você cultivou na alma dos que te cercam? Construir o invisível é decidir hoje que o seu maior investimento será nos valores, no exemplo, na fé viva, na transformação interior. É plantar com paciência aquilo que ninguém vê, sabendo que Deus está regando em silêncio.
Porque o aplauso do mundo é volátil, mas o impacto que você gera na vida de alguém, isso permanece. E, no final, a verdadeira herança não estará no que você deixou para as pessoas, mas no que você deixou dentro delas. Não construa apenas para hoje. Construa para sempre. Porque quando a sua construção está nas mãos de Deus, até o invisível se torna eterno. Depois de tudo que você ouviu até aqui, resta uma única pergunta, talvez a mais importante da sua vida. Com quem você está construindo? Você pode ter talento, disciplina, bons planos e até oportunidades, mas se Deus não estiver no centro da sua construção, tudo isso será em vão. O Salmo 127 não condena o trabalho, ele condena o orgulho de construir sozinho. Ele alerta: levantar cedo, dormir tarde, correr o dia inteiro. Sem direção espiritual é como levantar paredes sem fundação. Hoje, talvez você esteja no meio da obra, cansado, com dúvidas, tentando erguer algo que não se sustenta. E essa mensagem chegou como um sussurro do céu dizendo: você não precisa fazer tudo sozinho. Existe um arquiteto maior, que conhece o terreno da sua alma e já desenhou um plano perfeito. Mas ele só entra na construção quando você entrega os projetos nas mãos dele. E essa entrega começa com uma decisão. Se o que você ouviu aqui fez sentido para você, se tocou algo profundo dentro da sua mente e do seu coração, então chegou a hora de dar um passo simbólico, porém poderoso. Inscreva-se agora no canal Desperte Sua Mente. Mas não se inscreva apenas como quem aperta um botão. Inscreva-se como quem firma um compromisso. Um compromisso de não construir mais com pressa, com medo ou para impressionar os outros. Um compromisso de viver com propósito, de trabalhar com sabedoria, de descansar com fé, de gerar um legado eterno. Esse canal existe por um motivo: despertar em você aquilo que o mundo tentou adormecer. Aqui, cada conteúdo foi criado para fortalecer sua mente, renovar sua fé e alinhar seus passos com princípios eternos. Ao se inscrever, você declara que está escolhendo construir com a direção de Deus. Que você está cansado de correr sem rumo e decidiu caminhar com propósito. Que você entendeu que sucesso de verdade é aquele que permanece depois que tudo passa. Porque quando o Senhor edifica, nada e ninguém pode destruir. Então, clique agora em inscrever-se, ative o sininho e prepare-se. Porque essa é só a primeira etapa de uma nova construção, firme, duradoura e com raízes no eterno.